Olá pessoal, eu sou Antônio Amorim e estou continuando o item 4 do curso preparatório para a certificação CPA 10. O item 4 fala sobre princípios de investimento. Na aula passada a gente viu os fatores de análise de investimentos e nessa aula veremos os principais riscos. Então, quais foram os fatores que nós vimos na aula passada? Quem é que lembra? Então, os fatores foram rentabilidade, liquidez e segurança, o risco. Hoje o foco serão os riscos. Próxima aula a gente vai ver a parte de adequação, tá? Então, quais são os principais riscos do investidor? A gente vai ver 3 tipos de riscos específicos nessa aula. Quem é que sabe quais são os riscos? Então, risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O risco de mercado é aquele caracterizado pela oscilação, flutuação, variação no preço devido a fatores diversos, também conhecidos como fatores de mercado. Então, sempre que vocês virem essas palavras, oscilação, flutuação, variação, sem nenhuma causa específica, então provavelmente a resposta vai ser risco de mercado. Todos os ativos, sem exceção, possuem risco de mercado. É impossível escapar do risco de mercado, tá? Dentro desse item tem um subitem, risco de mercado externo, ou seja, risco fora do país. E dentro do conteúdo tem variações na taxa de câmbio, mudanças no cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos, questões legais, questões regulatórias, questões tributárias de cada país. Então, uma crise financeira na Europa, uma desaceleração da China, um ataque como o que houve às torres do 11 de setembro, tudo isso vai causar danos, digamos assim, ao preço dos ativos no mundo inteiro. O mundo está interligado e fatores externos, obviamente, têm impacto direto nos ativos financeiros negociados no Brasil. Risco de crédito é o risco associado à inadimplência, ao não pagamento, tá? Tanto por parte do tomador de empréstimo, quando é um financiamento direto, quanto para quem emite títulos. Então, quem emite o título, a gente já conversou sobre isso na aula anterior, é o devedor. Se o devedor não paga, inadimplência. Não existe risco de crédito no investimento em ações, uma vez que os acionistas são considerados sócios, eles são donos da empresa e não credores. Então é um detalhe aí bem interessante, porque é uma questão que cai na prova. Não existe risco de crédito, repito, no investimento em ações. Ações têm risco de mercado? Sim. Tem risco de liquidez? Sim. Tem risco de crédito? Não. Os títulos públicos federais são considerados ativos de menor risco de crédito, também conhecidos como ativos livres de risco. Mas, conforme conversamos anteriormente, a gente viu que mesmo sendo conhecidos como ativos livres de risco, eles têm sim o seu risco de crédito. Para acabar, risco de liquidez. Ele é aquele risco de não conseguir vender o ativo por um preço justo em um prazo de tempo razoável. Então, existem ativos mais fáceis de vender e ativos mais difíceis de vender. Tá? O grau de liquidez varia muito conforme o ativo. Para matar uma questão na prova, é interessante focar que o risco de liquidez está relacionado à escassez de compradores, à falta de compradores. Tem questões na prova que a gente fica na dúvida se é um risco de mercado ou um risco de liquidez. Se tiver qualquer informação dizendo que tem poucos compradores, falta compradores, escassez de compradores, risco de liquidez. Se não tivesse informação, risco de mercado. Ativos que têm uma boa liquidez em tempos normais podem se tornar de baixíssima liquidez em tempos de crise. Por exemplo, no crash da Bolsa de Nova York em 29, todos queriam vender. Ninguém queria comprar. Então, as ações que tinham boa liquidez, no auge do furacão, ali no auge da crise, se tornaram um ativo quase que sem liquidez.
Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai tentar esclarecer o mais rápido possível. Então, até a próxima aula.